Trouxe para você nesse caso clínico, passo a passo da cirurgia para septoplastia, desde a escolha da paciente, a orientação, os exames, até a cirurgia comentada. Seja bem-vindo à Estereoscopia BR. A estereoscopia para septoplastia, ela inicia antes do momento que você senta na frente da paciente com seu ressectoscópio. Ela inicia na hora que você orienta a sua paciente, porque, primeira coisa, não existe nenhum dado que comprove, que justifique você fazer a septoplastia para todas as pacientes. A gente sabe que melhora o prognóstico da paciente, que melhora a chance da paciente engravidar, porém, a gente não tem dado ainda em que mostre que obrigatoriamente toda paciente deve fazer a cirurgia para septo. Então, antes da gente indicar esse procedimento para a paciente, a gente vai colocar esses dados na frente dela e a paciente vai acabar optando. Não é incomum pacientes que já tiveram algumas perdas, que o fator de risco do septo realmente é essa, né? A perda da gestação, abortamento e às vezes até trabalho de parto prematuro, e a paciente vem procurando já com desejo, ou até com a indicação já de fazer o tratamento cirúrgico. Porém, acontece também pacientes que descobrem por qualquer outra situação que tem essa alteração dentro do útero, e a paciente jovem ainda, 20 e poucos anos, não pensa no momento em ter filho e já quer para frente, já tratar para frente poder engravidar. Então a gente tem que orientar essa paciente sobre esses dados. Não está errado a gente operar essa paciente, porém a paciente tem que entender a situação, ela tem que saber os dados, né, o que a literatura mostra hoje, e entender que isso pode tanto beneficiar no futuro, mas ela não tem uma indicação absoluta de fazer o tratamento cirúrgico. Essa é a primeira parte que as pacientes têm que saber. É bem legal que esse vídeo também está ajudando algumas pacientes, tem vídeos para trás que algumas pacientes assistem e depois ela vem discutir junto, que já facilita bastante, e é importante a paciente entender em que pé que está hoje, né, a estereoscopia. Depois eu vou abrir aqui do lado, tá? Então vamos lá, alguns exames de imagem. A estereoscopia sozinha, ela não é capaz de fazer o diagnóstico preciso de um útero septado. A gente não consegue enxergar pela estereoscopia se esse útero é um útero septado ou é um útero bicorno. Isso já é uma discussão aí bem antiga, uma coisa que eu apresento em todos os vídeos falando de septo. Quem quiser, depois eu vou colocando a listinha de todos eles aqui. É legal ver, porque cada um eu vou fazendo uma abordagem diferente. Então, por exemplo, vou abrir aqui a imagem, tá? Essa imagem que ficou excelente. Vou até aproveitar, acho que quando alguém faz o exame legal, acho que é bom a gente falar. Esse exame que foi feito pela Ecos Diagnóstico, se eu não me engano, é uma empresa, uma clínica do Vale do Paraíba, acho que em Taubaté, em que, assim, tanto as imagens ficaram bonitas, quanto o laudo bonito, tudo ficou perfeito, isso é fundamental pra gente. A estereoscopia, ela reina absoluto quando ela entra na cavidade. Por quê? Porque eu entro na cavidade e consigo enxergar tudo. Só que o meu limite de imagem é na superfície do endométrio. Passou do endométrio, eu não enxergo mais nada. Então é obrigatório, tá? Então isso aqui é um passo fundamental. Você está assistindo aqui ao videozinho, saiba que só pela estereoscopia não dá para fazer o diagnóstico de útero bicorno e útero septado. A gente precisa, obrigatoriamente, de um exame de imagem bem feito, que nem esse aqui, tá? Se alguém conhecer a clínica, se você for da clínica, pode colocar seu nome aqui embaixo, aqui, coloque seu contato, porque quando tem um colega que faz exame bem, ele deve ser divulgado. Espero que toda vez que eu precisar de algum exame do Vale do Paraíba lá, que venha feito por vocês aqui, porque me ajudou demais. Então entenda o seguinte, eu estou aqui com a imagem aqui do lado, olha só aqui. Aqui eu enxergaria essa porção, né? Essa porção aqui é a porção da cavidade uterina, aqui é o endométrio, aqui para baixo seria o colo. Eu não enxergo essa porção. Então, se por acaso esse útero, ao invés de ser, né, ele é um útero septado, olha aqui a serose dele aqui em cima. O colega ainda foi muito cuidadoso em colocar setinhas para mostrar onde que está a serosa. Vamos imaginar que isso aqui fosse assim, ó. O que ia acontecer? Eu não consigo enxergar, porque a minha visualização dentro da cavidade é só até o endométrio. E se eu fosse cortar sem saber, eu ia acabar perfurando. Então é muito importante ter essa imagem, ter um diagnóstico legal. Vou mostrar as outras imagens aqui, tá? Aqui de novo, ó, outra imagem aqui que ele acabou dando. Então isso me dá uma segurança.
E que segurança que é essa? A gente vai criar uma linha imaginária aqui de um ósteo até o outro, eu vou traçar uma linha. E dessa linha eu vou colocar aqui um ponto, né? Vamos falar que o traço foi aqui, eu vou distanciar até a serose. Então eu tinha aqui cerca de 1 centímetro de segurança. Cirurgia bem legal, me deu uma possibilidade boa de fazer o tratamento com segurança e conseguir corrigir esse defeito. Lembrando que esse defeito é um defeito genético e o mais importante, lembrando que quando a paciente tem uma malformação uterina, pela origem, né, dessa malformação, a gente sempre deve investigar vias urinárias. Então, veio essa paciente para mim, bati o papo com ela, conversei, importante, comentar com a paciente se ela já fez investigação, e ela já tinha sido investigada sobre isso. Então, é bem legal você chegar e já também partir para esse tipo de investigação. Você provavelmente, se fizer a descoberta, não vai não vai dar seguimento com isso, você vai encaminhar isso para um urologista ou nefrologista, e ele vai avaliar se tem necessidade de fazer alguma outra coisa ou não. Mas é importante a paciente saber dessa situação. Então já é uma dica bem importante, tá? Então a gente traçou mais um exame aqui, mais uma foto muito bonito, colega super cuidadoso, colocou a setinha. Então se você faz ultrassom, se você é o sonografista e tá vendo aqui, presta atenção nesses cuidados. Tem um videozinho que eu fiz para trás falando da importância dessa relação do esteroscopista contra sonografista, e isso é um cuidado assim que vocês conquistam o seu cliente, tá? Então, mais uma vez aqui, ó, o colega aqui da empresa, aqui da Ecos Diagnóstico, brilhou demais aqui nesse exame. Aqui o laudo da ressonância da paciente, então aqui ó, ele mostrou que ela tem, deu diagnóstico de septo parcial. Eu fico super chateado quando eu mando fazer um exame desse, na verdade não é nem chateado, eu fico decepcionado, porque a gente manda para fazer o exame e o colega manda que útero septado confunde com útero bicorno, coloca os dois laudos na mesma coisa. Não é incomum aparecer isso. Então, assim, se você não está habilitado para fazer esse tipo de procedimento, esse tipo de diagnóstico, por favor, não faça, passa para alguém, passa para outro. Esse exame aqui ficou super bonitinho, o colega deu até a classificação, tá? Então, assim, show de bola. Não lembro de onde foi feita essa ressonância, provavelmente foi feito da mesma clínica, tá? Então aqui ficou super legal, colocou a duplicação do eco endometrial, então ela tinha 2 hemicavidades, colocou aqui que deu diagnóstico de septo uterino, deu a distância, inclusive deu extensão. Isso é uma coisa que pra gente não atrapalha tanto, tá? Mas ele colocou sobre a extensão desse septo. Vocês podem perceber que ele é triangular, é super normal isso acontecer. O septo ele não é retinho, não é uma coisa única. Ele vai abrindo. Então, você vai fazendo o corte, ele vai cada vez mais abrindo, que você vai ver isso aqui no vídeo, tá? E, para quem tem a curiosidade, eu acho que isso aqui é bem legal. Toda vez que eu vejo o diagnóstico de ressonância, eu tento lá dar uma olhadinha. É uma situação que eu tenho dificuldade, então toda vez que eu vou, eu olho, e se eu precisar, eu ligo para algum colega para ele me explicar melhor, para poder realmente facilitar. Principalmente nos casos em que eu pego lá o laudo e o colega não conseguiu chegar numa conclusão, o colega não sabia direito e coloca, mistura septo com útero bicórnio, eu mando ou para um colega me dar uma mão, ou também a gente acabar resolvendo aqui o problema. E aqui também, na ressonância, acabou dando a mesmo diagnóstico, tá? Só um comentário aqui, se você vem com um exame bonitão, como esse aqui, que dá um laudo super direitinho, não tem a necessidade de você fazer um ultrassom 3D. E se você fez um ultrassom 3D também maravilhoso como esse aqui, com laudo, com setinha explicando, nossa, maravilhoso isso aqui, qualquer um que olhar consegue enxergar, não precisa fazer a ressonância. Apenas um dos exames já está mais do que suficiente para a gente poder dar sequência no nosso diagnóstico. Então, com a paciente bem orientada, a paciente querendo fazer o procedimento, a paciente já sabia das vantagens e desvantagens do procedimento. Vamos falar de desvantagem também um pouquinho. Como todo procedimento cirúrgico, a esteroscopia também existe questões de risco. Tem um risco pequeno, mas existe na anestesia. Existe o fator de risco durante o procedimento. Qual que é o principal fator de risco na esteroscopia e nesse caso? A perfuração, tá? A perfuração ela vai acontecer em algumas situações mais específicas. Na esteroscopia para septo é um pouco mais difícil, desde que a gente tenha um ultrassom ou uma ressonância bem feita, como foi aqui o caso, as duas estão muito bem feitas, e quando a gente não respeita
os limites dados, tá? Vou botar um ponto importante para principalmente para o médico orientar paciente e para paciente que está assistindo o vídeo entender. O septo, ele atrapalha na reprodução, por quê? Porque essa parte aqui do septo, ela tem uma vascularização debilitada. Então, se o embrião implanta no septo, ele não vai conseguir um fluxo sanguíneo adequado e pode causar abortamento. Ou se ele implantar na lateral, a cavidade é pequenininha, a cavidade é restrita, na hora de distender, pode acabar acontecendo de não conseguir evoluir ou aumentar o risco de trabalho de parto prematuro. Então, esse é o fator de risco aqui da paciente, tá? Existem várias malformações uterinas, não se limita apenas a útero bicórneo e a septo, tem um monte, tem alguns vídeos que eu coloco, umas fotinhas bonitinhas, que tem uns esquemas. O professor Luiz Cavalcante tem um livro super antigo, em que ele faz um esquema, né? O autor do livro, ele desenha, e tem mais de 100 formas diferentes, mas a gente acaba se resumindo no septo e útero bicórneo, porque são as mais comuns, tá? Então, na hora da cirurgia, uma das coisas que a gente orienta é que a gente não precisa fazer aqui bem retinho. A gente pode deixar, na verdade, um pouco abaulado para baixo. Não precisa fazer abaulado para cima, não precisa fazer reto. Se a gente deixar um pouquinho abauladinho para baixo, a gente vai deixar esse útero como um útero arqueado. O arqueamento do útero também é uma malformação, só que ela não implica em nada na vida dessa paciente. É um achado de imagem. E o que é útero arqueado? Hoje é na descrição, na classificação europeia, ele é um útero que tem até 1 centímetro da linha interostial. Então a gente calcula aqui, se esse septo aqui, né, tivesse, até isso aqui tivesse 1 centímetro, ele não seria um útero septado, ele seria útero arqueado. E 1 centímetro ou menos, a paciente tem o mesmo prognóstico numa gestação do que uma paciente que tem útero aqui com o fundo retinho ou com o fundo barrigudinho para cima, e arqueado não, né? O útero que tem o fundo dele para cima. Então, eu posso orientar essa paciente que eu não preciso fazer perfeitinho, lisinho, como retinho. Eu posso deixar ele um pouquinho para baixo, o que me dá uma segurança, reduz a perfuração e a paciente vai ter um ótimo prognóstico. Então, avise isso para sua paciente, comunique sua paciente. E você, mulher, que está vendo aqui os exames, para tranquilizar, para buscar orientação, entenda que tudo bem deixar um pouquinho aqui para baixo, deixar esse útero arqueado, que o seu prognóstico na gravidez vai ficar ótimo e a segurança vai ser maior no procedimento cirúrgico. Vamos aqui partir para o vídeo, mas antes de partir para o vídeo, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Para você estereoscopista que está querendo melhorar, ampliar os seus conhecimentos na estereoscopia e na sua carreira, vou apresentar para você o Sterology. Estamos hoje com mais de 130 aulas gravadas, disponíveis para você. Temos 3 anos, mais de 160 médicos participantes e os assuntos que temos aqui são variados, todos eles com o intuito de melhorar tanto a sua parte cirúrgica quanto a sua parte também da carreira. Então temos vídeos que te ajudam a escolher o seu equipamento, a melhorar a sua técnica cirúrgica, temos vídeos explicando como faz cirurgia de mioma, septo, estimocele. Ajudo vocês com assessoria. Teve algum problema? Me liga, me manda mensagem que eu vou te ajudar a fazer isso também. Temos aulas de obstetrícia, aulas de contracepção, tratamento clínico, endometriose. Ajudamos também na parte financeira. Nosso colega Hélio Barros, assessor financeiro, vai te ajudar também com aula. Temos mais de 25 aulas de educação financeira, mostrando como você monta a sua carteira. Temos também aqui junto também aula de marketing, a como começar nas redes sociais. É um conteúdo completinho. Aula de reembolso, aula de direito médico, o que você pode ou não falar nas suas mídias sociais. Temos o curso inteiro aqui de estereoscopia disponível para quem está aqui no nosso grupo. E agora a novidade, para quem participou do Esterotalks, quem soube, foi um evento que a gente fez apenas de estereoscopia. Toda semana eu vou liberar um dos vídeos do Esterotalks. Aulas, discussão, são 21 aulas, mais as discussões. O conteúdo tá show, tá louco, quem não faz parte do Sterology ainda, tá? E aproveitando e falando aqui do Esterotalks, vou comentar com vocês que a gente está numa fase de estereoscopia maravilhosa, a estereoscopia está ganhando muito espaço. Tivemos o primeiro evento no Brasil apenas dedicado para a estereoscopia, que foi o Esterotalks. Estamos ganhando espaço em vários outros eventos de reprodução.
estamos ganhando espaço também dentro da Sociedade Brasileira de Endometriose. Então, agora é o momento da gente nos apoiarmos, nos fortalecermos para a gente cada vez mais ganhar espaço dentro disso. Vamos lá para o vídeo. Então, vamos lá começar. Acabei optando aqui por sempre fazer esteroscopia diagnóstica antes, ótica de 4 milímetros, 30 graus de angulação. Sempre faço diagnóstico antes para quê? Para ver o meu trajeto, tá? Nesse caso, eu poderia ter feito primeiro só com a ótica, com a camisa circular. Optei por fazer com o set de Betoque antes, a camisa para a ótica de 4 milímetros. Por quê? Porque eu não tinha disponível o mini ressectoscópio. Para septo, para metroplastia, para correção de estimocele, o mini ressectoscópio é muito melhor do que o ressectoscópio de 26, só que como eu não tinha disponível, o que eu optei? Entrar primeiro com o set de Betoque para fazer o diagnóstico inicial antes, tá? E também aproveitar a tesourinha e cortar esse septo no início. Por quê? Porque eu ia precisar dilatar esse canal antes de entrar com o meu ressectoscópio. Como esse septo ia até o começo do meu canal, existia uma chance maior de ter uma perfuração. Então, eu entrei aqui com a minha camisa, vi que estava tudo direitinho, vi que realmente as duas hemicavidades estavam bem fáceis aí de observar. Então, eu entrei com a tesoura e comecei a fazer a secção. O problema da tesoura é que ele sangra um pouco mais, a visibilidade estava um pouco mais complicada pela fase do ciclo dessa paciente, tá? Acabei optando por fazer na segunda fase do ciclo dela. E era só para abrir um pouquinho de caminho para reduzir o falso trajeto na hora da dilatação. Mas uma dica legal, né? Quando a gente faz a esteroscopia diagnóstica antes, seja com set de Betoque ou com uma camisa circular, a gente já amplia um pouquinho esse canal e facilita a hora da dilatação. Seja aqui para o septo, seja para qualquer outro procedimento. Durante a tua dilatação, teve dificuldade? O que você vai fazer? Entra de novo lá e vê. Então passou a vela 7, vela 8, está com dificuldade, entra e vê se o trajeto está legal. Isso evita a perfuração. Então eu fui com a tesourinha até onde eu conseguia, tá? Tava tendo um pouquinho de dificuldade para visualizar, tava tendo dificuldade por causa aí também do sangramento, acabei optando pela troca do material. Dilatei a cavidade com o canal com a vela até a vela 9, tá? Tava bem fácil de fazer a dilatação. Tive um pouco de dificuldade também na distensão da cavidade no início, fui identificando e assim, você sabendo até onde vai o teu septo, né? No caso ele tinha entre a interosticial mais 1 centímetro, eu posso ir com tranquilidade fazendo o movimento, inclusive ao contrário. Não me sinto tão à vontade em fazer esse movimento, sempre que possível eu vou na parede e venho cortando. No início eu tive um pouco de dificuldade na visualização, mas a hora que identifiquei bem o septo, eu fui cortando lá tranquilamente. Geralmente eu gosto de cortar de um lado, vou do outro, identifico bem, vou cortando do outro, com paciência. Na distensão, isso é importante também, eu sempre que possível utilizo a bomba de distensão, isso me ajuda bastante a manter sempre a distensão igual. Não é um procedimento que costuma absorver muito soro, porque a gente não abre tanto vaso aqui, tá? Pode ver que aqui é um tecido mais fibroso aqui no meio, que é o septo, e não tem tanto vaso abrindo, tanto que não sangra tanto. Eu consigo aumentar minha pressão aí para 90, 95 e com tranquilidade ter um balanço hídrico sempre bem seguro. Então eu vou com calma, eu vou identificando, ver que eu tive um pouquinho de dificuldade no começo, mas depois que ele distendeu e foi ganhando um pouquinho mais de espaço cortando o septo, já me facilitou um pouquinho a vida. Então aqui eu consegui identificar bem a estrutura. Não gosto de cortar tão longe, você vê que a minha alça ela fica mais próxima, tá? Eu não ganho tanto espaço, prefiro cortar mais próximo. Mesmo porque, conforme eu vou cortando, o que eu faço? A minha cavidade vai distendendo e vai facilitando aí para mim, tá? Então, conforme eu vou ganhando cavidade, a minha visão vai facilitando. Eu tenho essa segurança de cortar lá do fundo para o começo. Por quê? Porque eu sei que eu tenho, além do fundo, né, da linha interosticial, eu tenho mais 1 centímetro, então eu vou acertando devagarzinho. Identifiquei aqui no canto aqui já um dos meus ossos, o ósseo esquerdo. Então eu sei que já está quase chegando na parte certa. Posso ir com um pouquinho mais aqui de cuidado. E agora eu vou identificar o meu ósseo direito, né, que está aqui no cantinho, aqui no lado esquerdo da nossa tela. Estou quase chegando. Então assim, minha cirurgia aqui
já estaria muito boa. Eu tenho um pouco de segurança aqui, eu tenho mais 1 centímetro para abrir, então nesse caso eu acabei optando realmente por abrir um pouquinho mais aí do que o normal. E vocês podem ver aqui, ó, o tamanho do septo que ela fazia. Então, enquanto no começo, né, tinha aquela trave pequenininha, ele vai abrindo de uma maneira grande. Lembra da nossa fotinha lá do começo do vídeo, em que ele fazia um triângulo grande? Essa aqui está quase na base do triângulo. Olha aqui, quase do lado do nosso ósseo. Indo com cuidado, já mais devagarzinho, que você vai ganhando, tá? Uma coisa que é importante, toda essa área aqui que a gente está fazendo a secção, tá? E ainda existe ainda uma certa uma discussão para saber se é melhor você ressecar ou se você seccionar esse espaço, tá? A maioria ainda das técnicas acabam preconizando a simples secção, não precisa fazer a ressecção, então você pode optar por qualquer uma das escolhas. A ressecção é melhor fazer com mini ressectoscópio, com o ressecto de 26 acaba ficando um pouco mais difícil. Então agora aqui delicadamente vai fazendo aqui o corte final, viu que eu consegui ganhar um pouquinho mais, eu estou ultrapassando um pouco aqui até da linha interostial. Desde que você saiba até onde você pode ir, tá ótimo. Uma dica, tá com um pouco de medo, tá com receio, mas quer ganhar um pouquinho mais, você pode ir com a sua tesourinha e fazer o cortezinho. Isso reduz a chance aí de ter uma complicação caso você perfure. Então aqui eu estou vendo a parte final, não tem necessidade de fazer mais, já foi até além aí do que precisava. E agora você só vai vendo até onde que você precisava ir. Se precisar fazer um cortinho a mais, não tem problema, mostrando aqui a parte superior. E essa parte que foi asseccionada é que é a parte friável e que isso pode causar, na verdade, uma aderência no pós-operatório. Então, por isso que é importante com que a gente oriente a paciente que depois de 30 a 90 dias, a gente faça uma esteroscopia, pode ser ambulatorial, né? Uma esteroscopia diagnóstica para quê? Para avaliar, porque essa área aqui que ficou aqui no fundo, né, que ficou seccionada, na hora que o útero perder esse meio de extensão, ele vai encostar uma parede com a outra, e essa parede pode acabar formando aderência. A gente fazendo isso entre 30 a 90 dias depois, uma nova esteroscopia, se tiver formado alguma aderência pequenininha, geralmente elas são mucoides, são finas, a gente dá um tapinha lá com a ponta do aparelho, ou às vezes até com a tesourinha, e ela não tem vascularização, ela não vai formar outra vez, tá? Se a gente deixar passar isso muito para frente, às vezes isso pode acabar formando e tendo uma dificuldade de ter que fazer parcialmente de novo a cirurgia. E dificulta. Então a sugestão é essa, orienta a paciente até antes da cirurgia que 30 a 90 dias depois é legal ela fazer um outro procedimento, uma outra esteroscopia, inclusive pode ser em nível ambulatorial. Estou mexendo aqui só para a gente manter aqui a imagem, ficou bem bonitinho no final. Isso é mais uma dica para o esteroscopista. Quando eu acabar de fazer o seu procedimento, não acaba de fazer e vai embora. Mostra a imagem bonitinha, mostra aqui para a tua paciente, por quê? Porque isso aqui é um registro, isso aqui é um documento. Então, a hora que você mostra que você fez a sua cirurgia, ela ficou bonitona, que a cavidade ficou linda no final, você está mostrando para a tua paciente o resultado do seu trabalho. Então, isso te ajuda muito. Por quê? Porque existe a chance de formar a sinéquia depois e a paciente vir queixar com você. E ela, se não tiver uma imagem legal do final, ela pode ter razão depois de ficar insatisfeita com você, tá bom? Então, olha que beleza aqui de cavidade, ficou ótima, a paciente vai ter uma grande melhora no prognóstico de gestação dela. É super importante vocês entenderem que existe uma gama imensa de equipamento para a gente poder resolver o mesmo problema. Então, tem vídeo para trás mostrando a gente cortando o septo com a tesoura, com ponteira monopolar, a gente já usou o mini ressectoscópio, já usou a alça padrão, agora usamos a alça Collin. Isso é importante vocês entenderem, que para resolver às vezes um problema, a gente tem várias soluções. E o que é importante? Vocês saberem dominar todas as técnicas possíveis, porque às vezes vocês vão ter uma ferramenta, às vezes vocês vão ter outra, às vezes o septo é mais fininho, outro é mais grosso, cada um vai ter uma dificuldade, vai ser uma situação diferente. Então, vai assistindo vídeo, vai assistindo aula, entra no nosso grupo de Esterology para aprender, tira a dúvida, vai indo nos cursos. Esse ano temos essa semana aqui
congresso da SBE, tá? Está sendo organizado pelo grupo da Sociedade Brasileira de Endometriose, a presidente, professora Elizabeth, está fazendo um excelente trabalho tanto com a endometriose, mas também dando um espaço para a gente da esteroscopia. Agradecer muito aí ao pessoal da SBE que pegou esse espaço dentro da SBE para tomar conta da esteroscopia. Nossos colegas Adolfo, Thomas, a Márcia estão fazendo um trabalho excelente lá dentro, estamos conseguindo espaço, estamos conseguindo divulgar mais a nossa técnica. Vai ter congresso também no MIGS, vai ter o pessoal também falando de esteroscopia lá dentro. Vai ter também no congresso do Einstein, também vai ter um espaço para a gente. Então, assim, são vários eventos que a gente vai ter para poder falar lá dentro. Falei do nosso colega Thomas, dentro do congresso também de infertilidade da ABC, teremos espaço também para esteroscopia. Estamos ganhando espaço e você, colega esteroscopista, lembre-se que estamos tendo oportunidade de continuar crescendo. Você está tendo oportunidade de melhorar a sua técnica, está tendo oportunidade de melhorar o seu conhecimento de uma maneira agora mais fácil. E assim, não pode em agosto, tem em setembro, não pode em setembro, vai ter em outubro, não pode em outubro, vai ter em novembro, vai ter todos os momentos para você poder melhorar, tá bom? Tem dúvida, tem alguma questão? Entre em contato, não pode ir nenhum dos dias, o Esterotalks aí tá disponível para você assistir durante 30 dias, conversa comigo, tá com o link lá no Instagram, tá com dúvida, quer uma assessoria, entra no Sterology, tem um monte de coisa para você continuar crescendo, continuar evoluindo, tá bom? Então vamos lá, até a próxima, tchau!